Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito dos ninjas, seres humanos, ou melhor, baleias antropomorfizadas que habitariam as regiões da Antártida. Então, os ninjas seriam criaturas humanoides semelhantes a baleias com dezenas de metros de comprimento e o corpo branco, ditas por habitar as águas da Antártida. A história fica por conta de fatos desconhecidos, e o autor aparentemente não sabe a diferença entre Ártico e Antártico, porque o Ártico é o Polo Norte e as lendas originais a respeito dos ninjas não falam sobre o Polo Norte, mas sim sobre o Polo Sul. Mas ok. É dito que essa lenda urbana é do Ártico, que é tão estranha e única que muitas pessoas presenciaram esse fenômeno quase inexplicável. Os ninjas são criaturas humanoides do Ártico. Para entender essa lenda, temos que ir até o início e ver como ela começou. A palavra, tem origem japonesa, que significa humano. Em meados dos anos 1990, um grupo de pescadores japoneses viram uma criatura enorme, de mais ou menos 30 metros, que tinha formas estranhas nas águas. As criaturas são vistas tanto no Pacífico como na Antártida e até mesmo em áreas do Atlântico Sul, ao largo da costa da Namíbia. Os avistamentos dessas criaturas são vários, existem vídeos no YouTube que tentam provar sua existência. Se você clica em YouTube, ele não manda para o vídeo que tenta provar a existência, mas ok. As pessoas que viram os ninjas os descrevem como uma baleia que pode variar seu tamanho de 30 e 90 metros. Eles são albinos, com pele macia e a cabeça parecida com a de uma beluga, mas o corpo é parecido com o de um ser humano. Eles têm também olhos e boca grandes e sobem à superfície durante a noite. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai entender a respeito dos ninjas. Muitos afirmam que os ninjas são uma figura do folclore tradicional japonês. Isso, porém, parece falso. Fazendo uma pesquisa por ninja aqui no Google, com o termo em japonês, a gente não encontra resultado nenhum a esse respeito no século XX. Mas, quando você coloca no século XXI, aí alguns resultados começam a aparecer. E pela capa desse livro aqui, não tenho certeza se é um livro ou do que se trata, mas você já percebe que tem a ver com criptozoologia e está aqui o ninja, como você pode imaginar. Então, é aqui que nós temos uma, acho que é uma Shadow Person, provavelmente. Aqui não tenho ideia do que seja, também não. Aqui talvez seja aquela minhoca da Mongólia, mas eu não daria tanta certeza de que se trata e assim por diante. Esse aqui parece ser aquático, mas enfim, é um livro, talvez em tipo de RPG, que traz aqui algumas criaturas que são da criptozoologia e entre elas o ninja. Ou seja, o ninja só aparece depois de algum tempo. Esse aqui já talvez seja um livro sobre criptozoologia que tem aqui algumas imagens do ninja que a gente vai falar mais adiante e traz aqui uma reprodução artística que mostraria ele. Então, tem aqui a Lula Colossal e nós vamos seguindo desse jeito. A verdadeira origem dessa lenda, porém, é muito mais recente. Envolve um texto copiado e colado na internet japonesa, que no ocidente aqui a gente chama de copypasta. Uma busca pelo começo do texto nos revela que a mais antiga postagem que sobrevive até hoje, nos arquivos ou em algum lugar, remonta a setembro de 2003. A fonte da história é anônima, você encontra nesse link aqui. E ela é conhecida como Mr. F. Eu posso traduzir para o inglês, é um texto bastante longo, acho que não vale muito a pena ler. Mas basicamente a questão é que o Mr. F, de uma forma muito gentil, conversou com a pessoa que faz a postagem, onde vocês vão ver daqui a pouquinho, e contou que teve a descoberta por parte do governo japonês de uma criatura humanoide aquática na Antártida, com dezenas de metros de comprimento, branca em coloração, e que costuma emergir da água como uma baleia, e que isso está sendo mantido em segredo porque pode causar um certo conflito, um certo rebuliço em toda a comunidade científica, por isso, por enquanto, isso está sendo mantido debaixo dos panos, digamos assim. A fonte da história, como eu disse, é o Mr. F, que a gente não sabe quem é. Ele cita aqui a thread original, tá no curry.2ch.net. Se você tentar acessar, você não vai conseguir. Se você tentar pelo arquivo da internet, você também não vai conseguir. Porém, a gente sabe que 2ch significa to Shan, ou seja, o 2chan, como algumas pessoas gostam de chamar. E Chan são fóruns na internet em que o usuário pode postar conteúdo e de forma anônima. Evidentemente, no caso de uma história que não traz nenhuma prova como essa, além da palavra de um usuário anônimo, você tem que levá-la com um grande grau de ceticismo. Então, se a fonte é o 2chan, o 4chan, qualquer outro chan que você pode encontrar por aí, e o cara não deu evidência nenhuma, só postou a história e falou confia, leva com ceticismo, porque pode ser muito bem uma pessoa inventando história
na internet. Então, é muito provável mesmo que alguém, no seu momento de tédio, tenha decidido escrever uma história ficcional sobre avistamento de humanoides aquáticos em um tópico de um chão japonês, e essa história viralizou, como já aconteceu inúmeras vezes na internet. A história parece ter se tornado popular em blogs japoneses, até que em novembro de 2007 ela foi postada como um criptídeo, que são seres cuja existência é dúbia. Então esse site aqui posta sobre o Ninja, um criptídeo japonês bizarro. Traz essa imagem aqui, que é um iceberg, claramente, com um rosto humano colado em cima. Essa imagem aqui sequer é uma imagem misteriosa, mas essa aqui até é, e a gente vai falar mais sobre adiante. Aqui é uma arraia capturada, então não tem muito mistério. A gente vai falar dessas duas imagens. Ele traz aqui alguns vídeos que já saíram do ar, mas que a gente é capaz de localizar e falar mais a respeito deles depois. Então vamos falar das evidências, né? Porque tudo que a gente possui é uma história que não cita nada e algumas evidências da existência dos ninjas. Se todas as evidências são falhas, então essa história é indistinguível da ficção até que uma evidência concreta seja apresentada. Algumas evidências, porém, são manipulações gráficas. A primeira que a gente vai falar é essa que eu acabei de mostrar aqui, que você vê nessa imagem. Essa imagem, ela está em baixa resolução em todas as versões que eu achei, ela está repleta de artefatos de compressão, é difícil de checar por técnicas como análise de nível de erro, mas você percebe pelos detalhes nas mãos aqui e pela iluminação que isso parece ser uma pintura digital. Ainda assim, a gente vê que o mergulhador parece ter sido adicionado depois. Por quê? Porque quando você faz uma análise de ruído no mergulhador, você vê que ele forma um retângulo perfeitinho, como aparece aqui, e aqui eu dou zoom nesse retângulo. Então, o ruído forma um retângulo, um sinal muito grande de copy-paste, como a galera costuma falar. Copia e cola o mergulhador de outra imagem e coloca nessa imagem aí. A mesma análise de ruído mostra também uma área sem nenhum ruído nos contornos aqui da criatura, conforme você pode verificar nessa imagem. Outra fotografia mostra um ser vivo visto por uma câmera, mas também tem muito a aparência de um modelo 3D que alguém fez, por exemplo, no Blender, que é um software para modelagem 3D. Se você não conhece o Blender, eu vou pesquisar aqui sobre o Blender, você vai ver que ele permite você fazer coisas bem realistas, mas também coisas um tanto toscas, como por exemplo esse ninja aqui. Você consegue simplesmente modelar usando uma ferramenta lá que imita argila, aí você coloca uma textura bastante básica, faz aí alguma coisa especial para o olho, e depois você coloca uma luz. E a ideia disso aqui é imitar uma câmera submarina. O problema é que câmera submarina geralmente tem uma luz que aponta no mesmo sentido da câmera. Porque a ideia é você fotografar o bicho de frente, não é você fotografar o bicho iluminado de lado. Porque para isso você teria que colocar um braço com uma luz apontada para o lado, e isso não faria sentido nenhum. Mas é precisamente isso que acontece nessa imagem. Nessa imagem aqui, a iluminação vem de cá, e não da câmera. Então, como exatamente essa imagem teria sido feita se foi feita por uma câmera submarina? Análise de uma fotografia que mostra um ser bípede na Antártida, como você verifica aqui, esse ser bípede tem um probleminha. Quando você dá zoom, usando aqui, acho que eu usei normalização de histograma para fazer isso aqui, você encontra uma região que parece uma aura ao redor do bicho, indicando que ele provavelmente também foi colado ali em cima com Photoshop. Na análise de ruído, isso aqui aparece mais uma vez como uma região sem qualquer ruído ao redor do bicho em questão, o que é bastante suspeito. Tem um vídeo de 11 segundos, totalmente borrado, que eu vou mostrar aqui, e talvez tenha problemas com direitos autorais. Então já vou dar o aviso que se o vídeo sumir da versão final, ou outros vídeos que eu vou mostrar, é porque o YouTube reclamou de direito autoral, eu simplesmente tesourei esse trecho para fora, porque eu não quero perder a monetização do vídeo. É esse vídeo aqui, ele mostra essa criatura, então, que aparece numa filmagem de câmera submarina. Conforme você verifica aqui, ele aparece apenas por 10 segundos. Algumas pessoas falaram 11, mas aparentemente são 10 segundos mesmo. Então, é bem misterioso, né? De 2006, é do canal KDTSK, e eu dei uma analisada no canal, e a gente percebe que é um canal de um artista, olha só, ele faz stop motion. Então aqui, por exemplo, Night Safari, ele faz aqui um vídeo de um safari noturno, em que, desenhando mesmo, ele mostra animais. Ou seja, é certamente um artista, ele tem um site, john.ne.jp, que é o domínio do Japão, Coda. E ele está fora do ar, mas se você usa o arquivo da internet, eu não sei se vai carregar, porque o arquivo da internet está um pouquinho lento hoje, ele revela que o autor é justamente um artista chamado Toshiaki Koda. Então, basicamente fica muito na cara que é mesmo uma fotomontagem. Aqui, por exemplo, eu abri o site dele, tá aqui uma das artes que ele produziu, chama Orange and Blue. Então,
Eu não tô vendo muito orange aqui, não tô vendo laranja, só tô vendo blue, mas ok. E, ou seja, ele é uma pessoa que faz trabalhos para a internet. A página Webworks, ela não tá muito legal, como você pode checar, então não dá para ver muita coisa, mas basicamente se trata da página de um artista, tem várias imagens aqui que ele produziu como artista. Então acho que tá meio na cara que ele não é o tipo de pessoa que produziria esse problema que eu estava falando mais cedo. Não é o tipo de pessoa que produziria uma filmagem submarina, no sentido de ir lá e filmar um ninja com uma câmera no fundo do mar, mas sim o tipo de pessoa que forjaria uma filmagem como uma obra de arte. E é provavelmente isso que ele fez. Agora, algumas imagens mostram pareidolia. A gente tem esse vídeo aqui que traz uma filmagem na Sagamai Bay. Essa filmagem é um tanto longa, ela mostra alguns peixes usuais, então ela mostra isso aqui. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. Ele vai se aproximando, esse negócio não se mexe, ele prossegue, passa perto do negócio e desse jeito, então, o objeto é exibido. Ele está a mais ou menos 1.200 metros, que é justamente o fundo do mar. E a informação é basicamente isso e não tem mais nada além de uma versão estendida que é exibida aqui, que basicamente mostra eles passando pelo objeto e o objeto não se mexe. Então, isso meio que leva o pessoal a concluir que esse objeto ou é uma rocha, e aí nós temos pareidolia, ou é uma carcaça de algum ser vivo. Se for uma carcaça de algum ser vivo, então seria esperado que nós tivéssemos animais consumindo essa carcaça, porque uma carcaça é um pequeno ecossistema muito rico, e lá você tem todo tipo de animal consumindo, se alimentando, etc. E nesse caso aqui não tem nada, então tá estranho. E a explicação mais provável é justamente uma rocha com dois corais ou qualquer outro tipo de organismo fixado, dando a impressão de olho, e uma falha, dando a impressão de boca. Isso acontece muito. Para isso é só você vir aqui na barra de pesquisa do Bing, que sumiu, pesquisar pareidolia. Eu falei do Bing, mas eu queria falar do Brave, e a barra de pesquisa do Brave realmente desapareceu. Aí você pesquisa sobre pareidolia, e você vai ver que pareidolia é o fenômeno em que a gente vê rostos e outras coisas em imagens. Então, nós temos aqui objetos e nós tendemos a enxergar rostos humanos ou outros tipos de rostos ou outros tipos de objetos onde não deveriam existir. É esse fenômeno que acontece aqui. Eu realmente queria saber onde ficava aquela barrinha do Brave que estava aqui da última vez que eu mexi pelo menos. Isso nos leva então para a conclusão mais provável de que se trata de uma rocha. Uma imagem no Google Earth, então para isso a gente vai ter que abrir o Earth aqui, nos mostra o que seria um ninja com cerca de 17 metros de comprimento, capturado na costa da Namíbia em 2002. Então, para isso, a gente tem que jogar as coordenadas aqui. Vamos torcer para ele dar certo. Deu certo. A gente vai ser levado para a costa da Namíbia. A princípio, vai aparecer uma coisa um tanto estranha, que são essas três coisas aqui. E vocês perguntam o que é. Provavelmente são rochas que produzem uma quebrada do mar. E aí dão essa impressão, eu sei disso, porque se eu voltar aqui para outras versões, as três coisas vão aparecer do mesmo jeito. Então, não é um grande mistério. Mas o mistério mesmo estaria aqui, né, em 2002, quando você dá zoom e você vê essa criatura aqui. Eu vou... Acho que se eu pesquisar qualquer besteira, eu consigo tirar o marcador. E aí você vê isso aqui. Se você medir, você vai ver o comprimento de... Sai da frente. 17 metros, 18 metros, como aparece. Então, esse seria o ninja misterioso. E o problema é que aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Se eu colocar em 2011, você vai ver que também nós temos vários outros aqui. Aqui tem mais um ninja. Eu coloquei, achei outro ninja aqui, mais um ninja aqui. Então, provavelmente são ondas quebrando mesmo numa região em que a maré está baixa no momento, em que o nível do mar é bem baixo. Então as ondas podem quebrar nessa parte. E essa é a explicação mais provável. É simplesmente parei do olho. Algumas imagens são indistinguíveis. Eu não tenho a mínima ideia do que tem nessa imagem aqui. Perdão pelo vacilo, mas essa aqui realmente eu não sei dizer. Pode ser um frame de um vídeo. É provável que seja um iceberg, mas realmente não dá para dizer. A origem parece ser uma postagem no LiveDoor, que traz aqui um tópico e coloca a imagem sem dizer de onde ela veio. Então, realmente, essa eu vou ficar devendo. Mas esse borrão aqui não é suficiente para dizer que ninjas existem. E nós temos também essa imagem, né, que acabou de aparecer no LiveDoor aqui em cima. Isso aqui, muitíssimo provavelmente, é uma beluga.
Aqui nós temos as belugas. É dito que ela tem uma cabeça humanoide, mas ela tem um corpo bastante parecido com o ser humano. Acho que tem até um meme dessa beluga aqui, que na verdade parece um cara musculoso por baixo d'água. E realmente você tem essa impressão. E belugas têm justamente essa aparência. Elas têm o braço aqui relativamente perto do pescoço, né? O braço começa aqui embaixo. E dessa forma aqui, como você vê elas pulando para fora d'água. Então, a minha aposta nessa imagem está numa beluga. Será que o Ninja foi documentado em vídeos secretos japoneses? Tem 3 vídeos. Esses eu não vou mostrar por questão de direito autoral mesmo, você vai entender daqui a pouquinho. Que seriam arquivos secretos japoneses de 1990, 91 e 92. O primeiro traz um homem narrando seu encontro com o Ninja. Ele traz algumas fotografias que parecem ser geradas por IA. O segundo vídeo traz o próprio Ninja nadando no oceano. A legenda em inglês que aparece aqui sofre do mesmo ruído. E eu dei uma olhada na fonte dessa legenda, partindo da premissa que ela é do vídeo original, afinal de contas, ela sofre do mesmo ruído, e eu descobri a fonte. A fonte da legenda, eu peguei esse trecho aqui, Spinels Reversal, e fiz uma busca reversa e descobri a fonte como sendo a fonte Hackensack Regular, que dá exatamente o mesmo resultado, ela só está um pouquinho comprimida em comparação à versão original, mas é a mesma fonte. Só olhar como S sinuoso, como P tem esse pezinho aqui embaixo, como I tem o pingo, como N tem essa estrutura aqui, o O tem essa forma oval, o U tem essa quina em cima nos dois lados, esse pezinho embaixo mais uma vez, o L tem essa forma de coluna, o A tem essa gota aqui em cima, o V tem esses dois topos em forma de coluna também em cima, enfim, é a mesma fonte, como já deu para ficar bastante claro. E então, qual que é o problema disso? O problema disso é que a fonte é de 2010, quando o vídeo deveria ser da década de 90. Então essa fonte não poderia estar ali. O terceiro vídeo traz registros de um navio. Esse navio teria sido pichado de alguma forma com uma inscrição misteriosa, conforme você verifica aqui. Só que fazendo uma busca reversa, você chega na imagem original. Esse navio aqui, realmente, de uma pesquisa na Antártida. O problema é que o navio original não tem qualquer tipo de pichação, indicando já que houve aí manipulação por algum motivo. Mas isso não deveria ser surpresa nenhuma. Eu vou abrir só um dos vídeos e vou pausar imediatamente, porque eu só quero mostrar uma coisa para vocês. O vídeo em questão é do Mr. Manticore. O Mr. Manticore, se você checar no canal, você vai ver que é um canal de uma espécie de terror que chama-se terror analógico. Então tem uma série chamada Corpus do universo inicial, uma série chamada Ninja, uma série chamada Monument Mythos e assim por diante. Isso é terror analógico, isso é ficção, é uma obra de ficção. E se você pesquisar na internet a respeito desse canal, você vai chegar justamente no dono dele, conforme a Wiki afirma. É o Alex Cassanas, que produziu inclusive o Monument Mythos, que acho que é a obra mais famosa dele. Eu já vi gente falando a respeito, apesar de que eu não peguei para dar uma olhada no que se trata. Eu só sei que ele produziu um horror analógico bastante conhecido e que obviamente é ficcional. Então a gente pode concluir que os ninjas são criaturas ficcionais narradas no começo dos anos 2000 lá no 2chan, no chan japonês. A história original foi postada por um usuário anônimo que não apresentou nenhum tipo de evidência, além da sua própria palavra, que num chan, honestamente, ela é nula. As evidências que sustentam a existência de ninjas são imagens que podem ser explicadas por manipulações digitais, pareidolia e belugas. Uma imagem eu não consigo explicar pela baixa qualidade e pela ausência de resultados precisos da busca reversa. Valeu por você que assistiu esse vídeo. Em breve a gente se vê.